Deus quer falar com você. E eu falo isso com muita convicção, porque quando a gente entende essa verdade, a nossa vida muda completamente. Não muda um detalhe aqui ou outro ali, muda a forma como a gente vive, pensa, decide e se relaciona com tudo. Desde o início, o plano de Deus nunca foi religião, nunca foi obrigação, nunca foi ritual. O plano de Deus sempre foi relacionamento. A Bíblia inteira conta uma única história, a história de Deus com o ser humano. Desde Gênesis até Apocalipse, o que nós vemos é um Deus que cria para se relacionar, que fala, que anda junto, que habita com o homem. Deus não criou o ser humano por acaso. Ele criou você para ouvi-lo, para caminhar com ele, para ter intimidade com ele. E é curioso perceber que a Bíblia não se preocupa em explicar como Deus criou os anjos, como é o mundo espiritual em detalhes. Ela se preocupa em contar como Deus criou você, porque o foco sempre foi relacionamento. Só que a gente sabe que houve a queda. O pecado entrou, o homem se afastou, passou a se esconder. Mas desde aquele momento, Deus já sabia exatamente o que faria para nos trazer de volta para perto dele. Nada saiu do controle. Deus não foi pego de surpresa. Desde a queda, já existia um plano para restaurar o relacionamento. E esse plano culmina em Cristo. Jesus não veio apenas para resolver um problema chamado pecado. Ele veio para restaurar o acesso, para nos devolver a capacidade de ouvir Deus, de andar com Deus, de nos relacionar com Deus. Mesmo assim, muita gente vive como se Deus não quisesse falar. Como se ouvir Deus fosse algo reservado para poucas pessoas, para líderes, pastores ou gente especial. E isso é uma mentira. Você foi criado para ouvir Deus. Você é um ser espiritual. Deus é espírito. E Ele fala com você no seu espírito. Muitas vezes a gente espera que Deus fale só pelas emoções. Um arrepio, uma sensação, algo intenso. E sim, Deus pode usar emoções, pode usar a natureza, pode usar circunstâncias, pessoas e até um animal, como já fez na Bíblia. Mas a forma principal que Deus escolheu para falar conosco é através da sua palavra. A palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, porque ali está aquilo que Deus quer falar primeiro. O problema é que a gente não para ouvir. Deus quer falar. Mas será que você tem parado para escutar? E eu sei que muita gente diz com sinceridade: eu tento ler a Bíblia, mas não entendo nada. Se esse é o seu caso, a decisão mais importante é não desistir. Ninguém entende tudo logo de cara. A compreensão vem com o tempo, com constância, com humildade e com oração. Antes de ler, ore. Diga: Senhor, fala comigo. Abre o meu entendimento. E continue. Leia um pouco todos os dias. Estude aos poucos. Pesquise sobre o contexto, sobre o livro que você está lendo. Isso faz diferença. A Bíblia não é um texto solto. Ela foi escrita em contextos específicos, com intenções claras. E entender a intenção original do autor é fundamental. Hoje existe um pensamento muito difundido que diz que não existe verdade absoluta, que o significado de um texto é aquilo que eu sinto. Mas isso não funciona com a Bíblia. O significado não está no que eu acho, está no que Deus quis comunicar. Se Deus quer falar com você, o sentido do texto não pode ser moldado pelo que você deseja ouvir, mas pelo que Ele está dizendo. Quanto mais você lê, mais você aprende a reconhecer a voz de Deus. Muitas pessoas perguntam: como eu faço para ouvir o Espírito Santo? A resposta é simples e profunda: lendo a Bíblia. Não aceite passar um dia sequer sem se expor à palavra, nem que seja um versículo, nem que seja ouvindo o áudio enquanto trabalha, dirige ou lava a louça. O importante é se alimentar. Salvação acontece uma vez, quando você crê,
Mas para viver uma vida abundante aqui na Terra, você precisa fortalecer a fé todos os dias. Se você não alimenta sua fé, outras vozes vão ocupar espaço. E Deus quer te guiar, te orientar, te responder. Existe uma mentira que precisa cair por terra hoje. A ideia de que Deus não quer falar com você. Isso é uma fortaleza maligna. Deus quer falar com você. Ele se importa com você. Ele te criou. Ele tem prazer em você. O Criador do Universo deseja sentar com você e se relacionar. Mas relacionamento exige tempo. A gente muitas vezes só fala, reclama, pede, se angustia, mas não para ouvir. Deus tem respostas para as suas perguntas. Ele sabe o que você não sabe. E mais do que isso, Ele quer te ensinar a confiar em quem Ele é. Uma coisa que eu aprendi com Deus foi isso: confie na natureza dEle. Leia a Bíblia para descobrir quem Deus é, como Ele pensa, como Ele age, o que Ele sente sobre você. E quando surgir um problema que você não sabe resolver, entregue a Ele e decida não se preocupar. Diga: Senhor, eu confio que o Senhor é bom. Eu confio que o Senhor é fiel. Eu não entendo agora, mas eu confio. Eu aprendi a fazer isso há anos. Quando um problema aparece e eu não sei o que fazer, eu coloco diante de Deus e digo: agora é teu. E escolho adorá-lo em vez de me preocupar. E é impressionante como as respostas começam a aparecer. Um e-mail, uma mensagem, uma ligação, uma direção clara. Deus fala. Ele guia, Ele orienta. A guerra nunca foi só sobre o problema. A guerra é pela sua fé. É pelo seu relacionamento com Deus. Todos os dias o inimigo tenta roubar, matar e destruir essa relação. Por isso, não deixe o seu relacionamento com Deus para depois. Priorize. Busque primeiro o reino. Todas as outras coisas são acrescentadas. Deus quer falar com você. Ele já fez tudo o que precisava ser feito para isso. Em Cristo, você tem livre acesso. Então não repita mais que você não ouve Deus. Declare a palavra. Alinhe suas palavras com o que Deus diz. Você está vivendo hoje o resultado das palavras que falou no passado. E vai viver amanhã o resultado do que declara hoje. Se você quer viver o plano de Deus, ser guiado por Ele, viver a presença dEle no dia a dia, comece agora. Priorize. Leia a Bíblia. Ore. Escute. Deus quer falar com você. E quando você decide ouvir, a sua vida nunca mais será a mesma.